Josué, capítulo de número 19. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Labaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira de sua herança ia até Sarid. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Sarid fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, então, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifitá-El. Aí também estavam Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarat, Rabite, Kizion, Ebes, Remete, En-Ganim, En-Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifitá-El, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom a Grande. Depois a fronteira voltava para Ramá, e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Aquisibe, o mar, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do Carvalho de Zanim, passava por Adami, Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes.
Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezem, conquistaram-na, passaram-na ao fio de espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui mais uma vez em tua presença, pedindo ao Senhor da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos, por meio dessa instrução, Senhor, compreender aquilo que a tua palavra tem a nos dizer, Pai amado, e que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo mais uma vez ao Senhor que nessa noite apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos aqui, como o último versículo nos disse, né? A finalização da divisão da terra de Canaã. Está aqui agora finalizada a divisão da terra de Canaã. Vocês lembram aí quando iniciou a divisão da terra? Em qual capítulo? Vocês lembram? Estávamos lá no capítulo de número 13. Então veja aí todo o tempo que levou aí para ser feita essa divisão, né? Todo o tempo aí que levou para que essa terra fosse dividida, né? Se houve aqui todo um tempo de leitura, né? Certamente lá houve todo um tempo para que fosse feita essa divisão. Foram vários meses ali tratando acerca dessa divisão da terra. Mas vejam só, meus irmãos, que agora nós chegamos aí, você deve lembrar, no culto passado, quarta-feira passada, quando houve um momento em que estavam ali 7 tribos que ainda não tinham recebido sua herança. E eles foram, né, no popular, chamados para catraca. Josué chamou eles a atenção e disse assim: olha, vamos lá, até quando que vocês vão ficar aí esperando, né? Talvez eles estivessem ali muito acomodados, todos eles. Josué, então, chamou a atenção para que eles pudessem realmente ali agir em direção a essa terra. O Senhor havia os abençoado, havia ordenado que a terra fosse dividida, mas faltava atitude ali por parte dessas tribos que estavam ali esperando, de certa forma, de uma maneira passiva ali, e não tomaram, então, de fato, uma atitude em direção a tomar posse ali das suas terras. O tempo ia passando e eles não faziam nada. Josué, então, ordenou que alguns homens de cada uma dessas tribos fossem enviados ali a fazer um mapeamento da região que ainda não estava ali distribuída. Eles foram fazer esse mapeamento dessa região, trouxeram então um mapa ali de toda essa região para Josué, e Josué então, a partir desse momento, ali em Siló, onde eles estavam reunidos, ali onde foi montada a tenda do encontro, né, o tabernáculo, e aí nesse momento, nesse local, na verdade, Josué então vai fazer a distribuição por meio de sorteio.
É por isso que o texto aí que nós lemos, ele começa dizendo, né, na segunda vez a sorte saiu, na terceira vez a sorte saiu. Para quem não estava aqui na quarta passada, é porque no versículo 11 do capítulo 18 foi feito o primeiro sorteio entre as 7 tribos restantes, e diz no versículo 11 do capítulo 18 que a sorte saiu para a tribo de Benjamim, né? Então foi a tribo que nós vimos aí no capítulo de número 18. E aí falamos a vocês que ficaram aí, então, mais 6 tribos, e são essas 6 tribos que estão sendo mencionadas aqui no capítulo de número 19, né? Nesse capítulo nós vamos ver, então, a distribuição da terra aí entre as tribos de Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e a tribo de Dan. E, por fim, nós vamos ver aí também a porção de terras dada a Josué. Josué, a exemplo do que aconteceu com Caleb também, vai receber aí uma porção de terras dadas pelo Senhor a ele, né? Então eles estão aí agora tendo o encerramento da divisão aí da distribuição das terras. Então, tendo aí já algumas terras sendo estabelecidas, coloca aí, pessoal, o mapa aí, por favor, Rebeca, tá ali. Coloca aí, Rebeca. Algumas tribos já estão estabelecidas, 5, agora 6, né? Nós vimos aí no culto passado, faltam mais 6. E agora, veja só, o texto vai nos dizer que a segunda tribo, né, agora a ser sorteada, a primeira foi a tribo de Benjamim, a segunda tribo agora a ser sorteada é a tribo de Simeão. Vamos localizar aqui Simeão. Interessante, né? Dentro do território de Judá. Mas Judá não já tinha recebido aqui, né? Tem uma mãozinha aqui. Não fui eu que estou mexendo, não, Rebeca. Mas Judá não já tinha recebido a terra deles, né? E de repente agora eles vão plantar um povo aqui, um grupo aqui dentro de Judá, né? A tribo de Simeão. Vamos ver por que eles ficaram aí dentro do território de Judá. Bom, tendo esse sorteio agora ocorrido, o texto diz, o texto começa a descrever as cidades aqui que foram dadas aqui aos simeonitas. Interessante que em alguns textos nós vemos a descrição das cidades que foram dadas, e outros textos nós vemos uma ênfase maior no perímetro, né, nas fronteiras aí. Em alguns momentos parece que a ênfase é dada nas cidades, em alguns momentos a ênfase é dada na questão do perímetro, né, das fronteiras aí, onde cada tribo aí ficou situada. Certo é, meus irmãos, que a respeito da tribo de Simeão, primeira coisa, não há, historicamente ou biblicamente, assim, ninguém de destaque aí dentro da tribo de Simeão. Nós vimos aí já nas últimas tribos, e vamos ver aí nas próximas também, algumas figuras, alguns nomes, assim, de destaque dentro de cada tribo aí, dentro de cada uma das 12 tribos, mas na tribo de Simeão a gente não tem nenhum nome, assim, de destaque, né? Não tem nenhum nome, assim, que a gente possa dizer assim, olha, esse aqui é um nome de destaque bíblico, e ele faz parte aí da tribo de Simeão. Nós não temos, né? Mas nós temos aí justamente essa questão, que é bem intrigante, né? O fato da tribo de Simeão ter ficado aí, né, no meio da tribo de Judá, colocada aí dentro do território da tribo de Judá, os simeonitas, né? Como assim o texto bíblico chama, ficaram aí colocados dentro desse território. O que parece, né, embora o texto bíblico não deixe isso aí esclarecido, o que parece é que aqueles homens que haviam sido levados para inspecionar as terras, talvez por algum momento, acabaram cometendo algum tipo de equívoco em relação a, vamos calcular aqui a terra adequada para cada um, né? Podem ter cometido algum tipo de equívoco. E, meus irmãos, embora nós saibamos que Deus está coordenando tudo isso, está acima de tudo isso, não é impossível que nós, enquanto homens, ainda que estejamos a serviço de Deus, venhamos a cometer equívocos. Pode acontecer. Estamos com o coração disposto para fazer aquilo que é a vontade de Deus, pensamos em fazer o melhor para Deus, mas em algum momento todos nós podemos errar. Afinal de contas, somos homens, né, humanos, somos falhos,
temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, no que diz respeito a poder analisar as questões das nossas vidas e as questões da humanidade. Então, diante dessas dificuldades que nós temos, é possível que nós venhamos errar. Então, isso é uma coisa que é muito importante para nós. Até para que nós possamos ter uma consciência misericordiosa sobre os nossos irmãos. Uma coisa que é muito importante quando um irmão erra, quando um líder erra, é a gente poder diferenciar o que é uma falha, o que é um erro, o que é um equívoco humano, o que é um pecado, o que foi algo feito contra Deus, o que foi algo nocivo à palavra de Deus. Isso é muito importante que a gente saiba diferenciar. Porque, de fato, meus irmãos, se houve algum erro aqui, o texto não nos deixa isso aqui exatamente claro, mas se houve algum erro, após a averiguação aqui de toda essa terra, e agora, ao que nos parece, né, essa terra era grande demais para a tribo de Judá, se houve algum erro, o texto fica agora, assim, para a gente deixando claro que não foi um pecado. Tivesse sido um pecado, certamente nós encontraríamos também aqui no texto bíblico uma punição. Tivesse sido pecado, nós certamente encontraríamos aqui dentro do texto bíblico uma repreensão. Mas tanto não foi um pecado, que nós não vamos ver isso aqui sendo colocado como algo assim, olha, eles precisam de punição, chame esses homens aí, ou que se invalidasse, por exemplo, todo o mapeamento que eles fizeram. Tudo aquilo que foi feito até agora, toda a divisão que foi feita até agora poderia ter sido colocada em xeque, mas não foi colocado. Por quê? Veja o texto, ó, versículo 9. A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Então, tanto nos parece que foi um erro, foi um equívoco, que agora há uma reflexão sobre o erro. Judá recebeu mais terras do que precisava. E isso é colocado aqui no texto com tamanha leveza que a gente lendo, pensando, refletindo no texto, a gente não consegue perceber uma tensão. Imagine você que Judá já tinha ocupado as terras. A gente viu que os povos iam, as tribos iam sendo direcionadas para as terras, e a tendência é que eles fossem para lá agora ocupar, ou ir atrás das cidades, né? Ver as cidades que estavam livres e ocupar, ver as cidades que tinham ainda habitantes e tentar guerrear de alguma forma com aqueles habitantes até que eles tomassem plenamente a terra. Então, de alguma forma, se não em todas as cidades, ou todas as terras aí dessa região que foi dada a Simeão, certamente algumas dessas cidades ali, nesse espaço, né? Eu falei para vocês no culto passado, aqui só tem uma cidade, mas nós vimos aqui no texto bíblico, né, que foram várias cidades aqui colocadas. Primeiro ele lista 13, né, depois ele lista mais quantas? Mais 4, né? Então são 17 cidades. Então dentro desse território aqui de Simeão, há 17 cidades. Então certamente algumas dessas cidades já estavam sendo povoadas. Na hora que dizer, está errado. Sabe o que é chegar no lugar, descer a tua mudança, começa a arrumar a casa, depois botar tudo no lugar e dizer, essa casa não é de vocês. Ei, rapaz, chama o homem da mudança de novo, né? Chama o caminhão de novo, vamos subir de novo. Lá vai arrebentar com o guarda-roupa e instante é danado de arrebentar, né? Aí lá vai arrebentar tudo de novo, levantar. Mas, meus irmãos, veja que, pelo menos por aquilo que é expresso aqui no texto bíblico, não há uma tensão. De fato, houve ali um reconhecimento de que Deus estava conduzindo todas as coisas. Houve certamente um reconhecimento de que aqueles que haviam delimitado aqui essas regiões, e especialmente Josué, que estava à frente de todo o processo, havia cometido um equívoco. O equívoco é Judá recebeu mais terras do que precisava. Mas não há aqui uma tensão, não há um problema, não há uma dor sendo levantada. Então, eles vão corrigir. Assim, meus irmãos, deve estar agindo o povo de Deus, analisando as questões, percebendo aquilo que nós podemos tratar com leveza, sem se irar contra os irmãos,
sem se zangar desnecessariamente, sem comprometer a amizade, o relacionamento. Por quê? Porque é possível que nós possamos perceber, não, meu irmão só errou, foi um equívoco, ele falhou nisso aqui, mas vamos lá, vamos corrigir? Vamos nos ajudar para corrigir? Assim deve caminhar o povo de Deus, sabendo compreender isso, e aqui, meus irmãos, expressando, então, esse amor e esse relacionamento dentro do povo. Então, certamente, aqui isso foi tratado como um erro, e certamente aqui, meus irmãos, eles buscaram ali contribuir da melhor maneira possível para que eles pudessem ali estar agora estabelecidos nessa terra, porque essa foi a terra dada aos simeonitas, nesse momento. Então, quem é de Judá, levanta agora ali acampamento, toma ali a sua mudança de volta, vai procurar uma outra região, e agora os simeonitas vão ali se estabelecer nesse lugar. Bom, os homens de Judá, como eu disse agora há pouco, eles não se opõem, eles não colocam ali uma oposição, independente se eles já estavam ali estabelecidos naquele lugar. As divisas novas agora vão ser estabelecidas, e mais, perceba que aqui, quando a gente olha um mapa desse, é um negócio assim muito certinho, né? Mas eles não saíram metendo cercas aqui. São cidades incrustadas aqui. O mais correto, vamos dizer assim, a gente imaginar é um monte de cidades ou vilarejos aqui, incrustados aqui, colocados aqui como se fosse, sabe, as passas no arroz do Natal. Colocado aqui espalhadinho, e os espaços entre as cidades como sendo um espaço de trânsito, não só dos simeonitas, mas do povo de Judá. O que vai acabar acontecendo é uma tribo dentro de outra tribo, estabelecida ali em alguns povoados, cidades, e eles passam, eles transitam. Imagine que alguém que é da tribo de Judá vai se dirigir a uma outra cidadezinha que é também da tribo de Judá e passa ali entre as tribos de Simeão, sempre dentro das cidades da tribo de Simeão, isso acontecia. Então eles vão preservar essa harmonia. Eles vão preservar esse relacionamento. Assim a igreja deve caminhar. Se nós trouxermos aqui para o nosso templo, por exemplo, nós temos dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja visível, dentro da igreja invisível, nós temos a igreja visível, que são as denominações, né? Seus pastores, seus líderes, seus membros de cada igreja, de cada denominação, que vão transitar uns ao lado dos outros, cada um ali tendo a sua terra, a sua cidade, seu lugar onde está servindo, mas estão ali os outros irmãos ali também espalhados, que também fazem parte desse mesmo corpo, e eles precisam saber se relacionar, sem animosidade, né, sem grosseria, sem um achar que é melhor do que o outro, meus irmãos. Então nós vemos que o texto, né, aquilo que o texto está nos mostrando, nos aponta para isso, para essa necessidade de poder haver essa boa relação, essa boa harmonia aí entre o povo de Deus, dentro do povo de Deus. Aquilo que para alguns provavelmente ali vinha e era abundante, para os outros, quando falta, aquele que tem abundância pode suprir. No primeiro momento, nós temos a própria questão da terra. Judá tinha muito e Simeão ainda não tinha. Judá, que tem muito, vai ceder essa terra a Simeão. Depois, no outro momento, certamente ali nos seus relacionamentos diários, aquilo que faltava a algum, o outro tinha. E assim vive o povo de Deus. Aquele que tem, contribui. É por isso que, por exemplo, ofertas, dízimos, o Senhor estabelece, biblicamente, segundo aquilo que é proposto no nosso coração, segundo aquilo que nós reconhecemos como favor de Deus. Quando nós falamos de dízimo, por exemplo, né, tomar aquela medida 10%, meus irmãos, uma medida proporcional, adequada, 10%, né, como nós gostamos, muitas pessoas gostam, na verdade, muitas vezes de ficar tão fixo esse valor, é aquilo que é possível. O irmão que tem menos, um salário menor, que tem um negócio menor, ele vai contribuir segundo aquilo que ele tem, aquilo que ele recebe. O que tem mais, contribui segundo aquilo que ele recebe.
E dessa forma, aquilo que é distribuído no meio da igreja, aquilo que é usado para a igreja fazer o seu trabalho, o Senhor vai fazendo com que possa haver uma ação proporcional, onde ninguém retém, ninguém fica ali tomando para si, mas todos contribuem segundo a sua capacidade. E certamente aquele que tem mais, ele vai contribuir mais, mas proporcionalmente são todos iguais. E o Senhor consegue reconhecer isso. Da mesma maneira, outra coisa que nós precisamos considerar são os tempos diferentes. Em um determinado tempo, alguém pode contribuir mais, contribua. Mas pode haver um outro tempo em que essa mesma pessoa pode não estar tão bem assim. E outros contribuirão mais. E será esse que contribui menos agora desprezível e ele só era bom quando contribuía mais? Não. Todos ali vão poder sempre contribuir. Assim é no meio do povo de Deus. E aí não apenas na questão dos recursos financeiros, mas em tudo, meus irmãos. Em tudo que nós podemos fazer, aquilo que você tem mais, aquilo que você pode entregar mais, entregue. Às vezes as pessoas querem, por exemplo, carinho, abraço, paciência, mas se olham para o outro e vê assim, esse aí não entrega carinho, não entrega abraço, não entrega paciência, não entrega preocupação. Aí diz assim, então eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Se eu tenho, eu entrego. Falta no meu irmão, entregue a ele falta. Se ele não consegue dar carinho, dê carinho a ele. Se ele não consegue dar abraço, dê abraço a ele. Se ele não consegue ter paciência, seja paciente com ele. E assim aquele que tem mais contribui e entrega. E aquele que tem menos recebe. Assim é no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? E assim aconteceu aí no meio da tribo de Simeão. As cidades ali espalhadas e esse bom relacionamento ali foi sendo gerado, meus irmãos. E como é bom fazer parte de uma boa vizinhança. Não é verdade? Coisa péssima é você morar, ninguém aqui passa por isso, né? Mas é horrível você morar numa rua ruim. O vizinho que tem aquele paredão de reggae, que ele bota domingos, 7h30 da manhã, ele já está ligando. É horrível, né? Ninguém aqui mora, né, Cíntia, na frente de uma praça que o pessoal bota o boi para tocar lá. Né? Ninguém aqui mora... A Dora morou um tempo ali perto ali do final da rua Maceió, e ali perto, ali uma vez eu passando lá, eu perguntei para uma pessoa, por que aqui tem tanta casa com placa de vende-se? Aí me disseram, o cidadão bem ali, que do tamanho da casa dele é o paredão de reggae que ele tem. Aí tocava lá e expulsava. Quando você vê muita placa de vende-se no lugar, já desconfia que tem alguma coisa muito errada, né? Aí tinha lá, expulsava todo mundo. Então, uma vizinhança ruim é péssima. Mas quando você tem uma boa vizinhança, é tão bom. Quando você pode sair de casa, né, e ter aquele vizinho que se preocupou, ligou, ei, meu vizinho, você deixou a porta aberta, né? Que se preocupa, eu não estou falando do maroca, estou falando daquele que se preocupa com você, né, de verdade. Porque o maroca é o que se preocupa além da conta, né? Mas é aquele que se preocupa com você de verdade. Como é bom saber, poder contar com pessoas assim. Uma vez eu vi uma orientação a respeito de segurança, a gente recebeu lá no trabalho, né, que dizendo assim, olha, vocês têm que ter vizinhos com quem vocês possam compartilhar um pouco da sua rotina, para que o dia que quebrar essa rotina, né, porque no nosso trabalho a gente tem o risco de ser sequestrado, por exemplo, né? Então, no dia que quebrar essa rotina, aí tem um vizinho lá que sabe, aí eles mostram lá nos treinamentos, né? Tá aqui, um caso aqui, o vizinho percebeu que o cidadão tinha saído e depois o carro voltou. E aí ele percebeu que aquele movimento era estranho, aí ele deu uma olhada, sondou, e aí percebeu que o cara estava sendo sequestrado, né? E aí eu pressionar ele para ele poder liberar lá o cofre do banco, né? Que ele trabalhava. E aí o vizinho percebeu, né? Aí o consultor falando assim, olha, vocês têm que ter os vizinhos com quem vocês podem contar. Aí os colegas lá dizendo, e agora, para contar com o vizinho, né? Então, meus irmãos, é uma sensação tão ruim, mas, meus irmãos, pelo menos no meio do povo de Deus, a gente precisa ter com quem contar. Amém, meus irmãos? A gente precisa poder se relacionar.
A gente precisa poder saber que se a gente chegar para alguém e, por exemplo, contar uma dor nossa, que aquilo não vai virar um motivo de fofoca, que a pessoa vai poder orar por nós como quem realmente deseja o nosso bem, sabe? Poder saber que a gente tem uma igreja com quem contar no meio dos momentos difíceis. Tudo isso, meus irmãos, é muito importante. Então, é muito importante essa relação de boa vizinhança que nós vemos aqui, por exemplo, no meio da tribo de Simeão, que está incrustada aí no meio da tribo de Judá. Bom, versículo 10 até o 16, nós vemos aí a distribuição das terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. E aí, no meio da distribuição da tribo de Zebulon, né, nós temos as terras que estão aí distribuídas. Cadê Zebulon? Aqui tem Zebulão, né, no texto, no mapa. Tá ali, ó. A tribo que recebeu um espaço menor, ficou ali parecendo como é aquele negócio que quando o pessoal opera, pode tirar do corpo, que parece que não faz falta, você só descobre. Apêndice, né? Tá ali, ó, encrustado ali, se tirar parece que não vai fazer falta, mas no meio do povo de Deus não tem esse negócio, não. O menor, ele também faz parte, né? Ser retirado não vai fazer com que a gente vá pensar que ele não vai fazer falta. O menor também é importante. E aqui a herança, então, que essa tribo recebeu, está aí, em volta aí de outras cidades, um pouco distanciada em relação aos mares. Alguns mapas trazem uma distribuição aqui um pouquinho diferente. Alguns mapas trazem uma distribuição com relação a Zebulon um pouco diferente, né? Mas nós temos aí na tribo de Zebulon alguns pontos aí interessantes no que diz respeito à questão geográfica. Por exemplo, o Monte Carmelo, dentro desse território de Zebulon, que estava aí fixado o Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo foi onde houve aquele julgamento lá dos profetas de Baal, né, contra Elias. Então isso aí é um marco aí bem interessante aí no meio da história do povo de Israel. Outro território aí que estava no meio desse território de Zebulon é a cidade de Nazaré, né, cidade a qual Jesus esteve ali por muito tempo, né, que deu o nome pelo qual ele foi muito tempo chamado, né, muitas vezes chamado, Jesus de Nazaré, estava ali também. Também aí no território de Zebulon, o Monte Tabor, também aí nesse território dentro de Zebulon. Não temos muita informação acerca de outras coisas sobre esse território, sobre essa tribo, mas é bem interessante saber, né, que de um território tão pequeno saíram coisas tão importantes, né, como, por exemplo, Nazaré. Nazaré, nós sabemos, era aquela cidade considerada desprezada. Quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério, haviam questionamentos, né? Nós temos o texto bíblico dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que o próprio território de Zebulon parece ser um território assim, esquecido, desprezado. E aí nós precisamos entender, meus irmãos, que para Deus não há nada que possa ser desprezado. Não há pessoas que possam ser desprezadas. Quão pequenos nós venhamos a ser, nós não podemos considerar que somos desprezíveis diante de Deus. Deus pode usar os pequenos, Deus pode usar os lugares e as pessoas desprezadas aos olhos desse mundo. Meus irmãos, entenda bem, é muito importante que a gente diferencie o desprezado do desprezível. Tem muita gente que é desprezível, ou seja, as suas ações não são dignas, as suas ações são erradas, vive no pecado, vive fazendo coisas erradas, então se dá ali uma condição de um ser desprezível. Mas Deus usa aqueles que são desprezados, que o mundo olha e diz assim, daí eu não acho que vem nada. Mas é alguém que realmente vive para servir a Deus. Então, se você vive para servir a Deus, se nós vivemos para servir a Deus, embora o mundo nos despreze, embora o mundo possa olhar para nós e não considerar que nós temos algo a dar, Deus pode fazer. Segundo a sua vontade, Ele pode usar aquilo que é pequeno, aquilo que aos olhos do mundo é desprezado. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter essa consciência. Bom, aí, versículo 15, ele conclui, aí também estavam Catate, Nalau, Siron, Idala, Belém,
Eram 12 cidades com seus povoados, e essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Aí, a partir do versículo de número 17, nós vemos aí a herança de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã, e aí vai começar a desenvolver aí o território de Jezreel. Jezreel é o nome do Jezreel, né? Jezreel, tá aqui é o nome de Jezreel. Você estava duvidando que o nome dele é bíblico, tá aqui, tá? Jezreel, o nome dele tá aqui, mas eu não sabia onde é que era. Quando eu li, eu falei, olha, o nome de Jezreel tá aqui, tá? Então, Jezreel, tá aqui o nome. Então, se vocês quiserem pegar um nome perto, tem aqui, ó, Quesulote, né? Jezreel, ele já pegou. Quem está aí com filho para vir, tem um nome aqui do lado, aqui, que Jezreel já é dele, para não conflitar. Quesulote, está bem aqui. Tem uns outros aí também, tá? Bom, sobre Issacar, vamos lá. A tribo de Issacar era uma tribo numerosa. Onde é que a gente vê isso? Números 26. Abre aí rapidinho. Números 26. Deixa eu ver quem é rápido aí de Bíblia. O meu não está marcado, não. Estou abrindo aqui também. Já estou com a mão esquerda. Números 26, versículo 25. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Eleonita, de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens, né? E então, nós... Ah, não, esse aqui é o de Zebulon. Eu já estou em Issacar. Eu estou lendo o texto errado, gente, eu saltei. Peraí, deixa eu me posicionar aqui de novo. Ah, tá aqui, achei, é isso mesmo. É já outra referência aqui. De Issacar, vamos lá. Tolá, clã de Tolaíta, Puá, esses foram 25. Tá? Os clãs de Issacar foram contados 64.300 homens, só os homens, né? Sem contar as mulheres e as crianças. Então, era também aí uma tribo numerosa, né? Por exemplo, maior do que a tribo de Zebulon. Veja que a divisão ali, ela meio que obedece isso. Zebulon um pouquinho menor do que Issacar. Issacar tinha mais gente aí do que Zebulon. Então, era uma tribo, de fato, numerosa, e alguns lugares aí interessantes. O próprio Jezreel era a cidade onde ficava o palácio de Acabe, né? Você conhece a história de Acabe, a vinha de Nabote? Eu gosto de contar muito essa história, né? Então, nessa região aí de Jezreel. Sunem, onde moravam ali os sunemitas que hospedaram Eliseu, conhece essa história também? Dessa cidade aí de Sunem. Tem aí também as montanhas de Gilboa, também ficavam nesse território de Issacar, que foi o lugar onde Saul e Jonatas foram mortos. E nessa região aí também foi o lugar onde Saul consultou a feiticeira, em Endor, na verdade, o lugar onde Saul consultou a feiticeira, né? Então, Issacar também guardou alguns lugares aí que foram importantes na história de Israel. Próxima tribo, a sorte aí caída sobre a tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã, e aí começa a descrever o seu território, né? E aí, Azer fica lá em cima, ó, beirado ali pelo mar Mediterrâneo, né? Uma área aí bem interessante aí, beirada pelo mar Mediterrâneo, já bem ao norte aí do território de Canaã, que nesse lugar aí residiu Ana, a profetisa, descrita lá em Lucas capítulo 2, era desse território aí. Também tem outros lugares aqui famosos, como por exemplo Tiro, né? Não esse Tiro da polícia dos traficantes, Tiro, a cidade de Tiro, né? É a única que eles marcaram aí nesse mapa, tá? Tiro e Sidom também, né? Saltar Tiro ali, mas Tiro e Sidom aí também são conhecidas, referenciadas lá no Novo Testamento. E alguns supõem, meus irmãos, que quando Josué chega com o povo de Israel
e começa a entrar no território de Canaã e começa a conquistar o território de Canaã, muitos teólogos acreditam que haviam cidades fortificadas nessa região de Azer que serviram aí de proteção para os cananeus que fugiram, né? Os cananeus de muitas cidades começaram a fugir depois que as investidas começaram a ser tomadas de fato. Vocês lembram que lá no comecinho, quando Israel chega, há toda uma resistência daqueles reis. Vocês se lembram que os reis se juntaram e fizeram muita resistência? Mas aí depois que Israel começa realmente a aumentar a sua empreitada, é provável que em muitos territórios aí as pessoas tenham fugido, e aí muitos teólogos acreditam que em Azer houve ali uma resistência maior, na verdade, cidades fortificadas, onde as pessoas fugiam para lá para se proteger. Então a tribo de Azer pegou um território aí bem duro, vamos dizer assim, onde eles precisaram ali chegar e se estabelecer ali para habitar. Diz o texto aí que eram 22 cidades com seus povoados, a herança da tribo de Azer. Depois, sexto aí, sorteado, a tribo de Naftali, a partir do versículo de número 32. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã, né? E aí está ali Naftali. Esse mapa ele não demonstra muito, mas ela fica mais ao norte do que Azer. Azer é bem ao norte, mas Naftali, os limites dela vão até mais ao norte, ali, em relação à tribo que está ali do lado, tá? Então, uma tribo também muito conhecida, um nome muito conhecido. Aí, fica aí, ó, deixa eu ver se parece. O Mar de Tiberíades. Acho que esse mapa aí não demonstra. Mas, o Mar de Tiberíades, né, que é referenciado no Novo Testamento, também fica nessa região, tá? Toda a região de Cafarnaum, onde a gente sabe que Jesus cumpriu grande parte do seu ministério nessa região aí de Cafarnaum. E aí ficou interessante. Abre aí, Naftali. Dá-se. No malzinho, não dá não, brother? Dá-se. Dá essa. Tá. Ela vai conseguir, daqui para amanhã ela consegue. Deixa eu ver se aparece. Ó, Mar da Galileia, Cafarnaum. Então, assim, nessa região, Jesus cumpriu grande parte do seu ministério. Grande parte do seu ministério. Então, veja aqui que é um lugar muito importante na história de Israel, porque Jesus acaba cumprindo aqui grande parte do seu ministério nesse lugar. Nessa região, provavelmente, também estava aí um monte onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Então, outro fato narrado biblicamente ali que foi muito importante nessa região. Também não temos, além disso, assim, tantas declarações bíblicas ou nome de pessoas importantes, a não ser os próprios acontecimentos de Jesus na região de Cafarnaum. Depois de Naftali, vem Dan. Na sétima vez, versículo 40, a sorte saiu para Dan, clã por clã, né? Que sorte é o modo de dizer, né? Porque ficou por último, Dan, né? Então, assim, sorte assim foi bem, o autor aqui foi bem, né, cheio de cuidado aqui para não expor Dan, né? Mas Dan ficou por último aí. E veja só, não apenas ficou por último, mas o texto nos diz no versículo 47 que Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Cadê Dan? Está aqui. Debaixo de Efraim, acima de Judá. E aí esse aqui é o território que pega ali Jope. Você lembra de Jope? Jope, uma cidade importante. E aí eles tiveram dificuldade nessa região. Aí o que o texto nos diz? Por isso atacaram Lezém e conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. E estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Gente, uma coisa que é muito importante, que eu já falei nos outros cultos, mas é importante a gente lembrar, diminui aí, Rebeca, para mostrar o mapa todo, que quando nós olhamos esse mapa, e isso nos próximos capítulos a gente vai ver bem, quando a gente olha esse mapa,
da divisão das 12 tribos. Todo mundo que tem uma Bíblia, que tem mapa, você vai encontrar esse mapa. Só que isso aqui não é um mapa de cidades plenamente conquistadas. Israel não ocupou plenamente todos esses espaços, mas foram os espaços dados por Deus. Então Deus, nós temos acompanhado aí nesses últimos capítulos, descreveu quais eram as cidades, quais eram os limites, onde eles deveriam ocupar. Isso foi sendo colocado para eles, né? Deus foi conduzindo esse processo, na verdade, ali por meio de Josué, por meio agora dessa divisão, por meio de sorteios também. Só que esses territórios, eles não estão plenamente ocupados. Por quê? Porque eles são aí ocupados previamente por outros povos, por cananeus que estão ali nessa região. Então Israel é levado para um território que eles precisam ocupar. Que Deus diz assim, essa terra é de vocês, mas vocês precisam trabalhar. Essa terra é de vocês, mas vocês precisam se esforçar. Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar aqui a necessidade, meus irmãos, de todo o nosso esforço. A necessidade de todo o nosso empenho para que as coisas de Deus possam estar se cumprindo, se estabelecendo em nossa vida. Ah, Deus foi lá e abençoou você e agora você tem um casamento, mas você vai ter que se empenhar todo dia. Vai ter que levantar, vai ter que fazer o café, você vai ter que cuidar, você vai ter que guardar a língua, você vai ter que cuidar dele ou dela quando estiver doente. Você vai ter que se empenhar para ser zeloso na sua casa, para se guardar, fazer aquilo que é errado. Você vai ter que se empenhar. Embora Deus tenha abençoado, embora Deus tenha dado a você algo, você vai ter que se esforçar. Então, essa figura que a conquista da terra de Canaã nos traz é o fato de que nós precisamos ter esse empenho e essa dedicação em todo o tempo. Nós não podemos nos esquecer, nós não podemos considerar que Deus, de alguma maneira, está nos dando as coisas que nós não vamos ter que fazer nenhum esforço, que nós não vamos ter que trabalhar, que nós não vamos ter que nos dedicar. Pelo contrário, se Deus nos deu, mais zelosos nós temos que ser. Se Deus nos deu, mais ainda nós precisamos nos empenhar. Afinal de contas, dizer Deus nos deu é uma forma muito humana da gente falar, porque na verdade todas as coisas pertencem a Ele. Se eu estou num casamento e a minha esposa diz assim, Deus me deu, na verdade a minha esposa pertence ao Senhor, eu tenho que ser tão zeloso com ela, como estaria sendo com algo que Deus me desse de uma maneira clara e direta. Está aqui, Daniel, cuida disso. Sabe, nós precisamos ser zelosos com as coisas que o Senhor nos confiou. Deus te deu filho, seja zeloso com isso. Deus te deu um trabalho, seja zeloso. Deus te deu um ministério, Deus te deu dons, seja zeloso com isso. Cuide, trabalhe, conquiste. Faça com que as coisas realmente possam dar fruto em suas mãos. E nós precisamos ter essa consciência. Muitas pessoas, depois que conquistam aquilo que esperaram tanto em Deus, quando alcançam, começam a ser relaxados. Não se empenham, não se dedicam, não se esforçam e acabam ali realmente não cuidando daquilo que Deus confiou em suas mãos. Aqui nós temos a tribo de Dan, que o Senhor enviou ali para uma região perigosa. Essa região aqui da tribo de Dan é a região onde nós vamos ver uma presença muito grande daqueles a que nós conhecemos também biblicamente como os filisteus. Inclusive é da tribo de Dan, que é Sansão. Então, os filisteus que estão ali são um povo difícil, um povo complicado, um povo contra quem Israel precisa batalhar inúmeras vezes. Então, o Senhor deu a Dan uma provisão. Só que a provisão a Dan é uma provisão de um terreno difícil, de um lugar difícil, mas nem por isso Dan não vai ter que se esforçar. Nem por isso eles não vão ter que se dedicar, nem por isso eles não vão ter que se empenhar para cuidar daquilo que Deus os deu. Veja só que o texto diz que eles, tendo tido dificuldade para tomar posse daquele primeiro território, eles foram até uma outra cidade. Ou seja, eles continuaram trabalhando, eles não deram para trás, eles não disseram assim, nós não queremos nada daqui, nós vamos embora. Não, eles se empenharam para conquistar aquilo que eles conseguiam conquistar. E foi isso então que eles fizeram, e aí conseguiram dominar, em parte, certamente, aí,
esse território, cumprindo então aquilo que Deus havia estabelecido. Mas veja só, meus irmãos, que o texto agora nos diz no versículo 49, que quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Então veja só, meus irmãos, que antes de concluir aqui o relato acerca da divisão dos territórios, o texto agora nos volta para algo muito satisfatório. Aquele que havia conduzido todo esse processo, aquele que havia se empenhado tanto, que aqui já é velho, assim como já era velho Caleb quando recebeu seu território, ele agora vai receber, assim como diz o texto, como o Senhor tinha ordenado, vai receber a sua terra, vai receber o seu território. Josué finalmente ali recebe uma terra para si, mesmo tendo liderado todo esse processo. Veja só, meus irmãos, que ele vai ser servido por último. Mesmo sendo mais velho, mesmo parecendo a nós que ele foi o que mais se empenhou em todo esse processo, em toda a condução da conquista de Canaã, agora Josué é o último a receber. Ele é o último, então, a poder usufruir daquilo que Deus está dando ao seu povo. Veja só que Josué buscou demonstrar sempre a sua dedicação e o seu empenho para o seu povo, para a sua nação, para aqueles sobre os quais o Senhor o colocou para liderar. Ele sempre se empenhou. Veja só, meus irmãos, que isso é um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Líder não é aquele que diz assim, olha, eu estou liderando, então deixa eu sentar aqui, e aí agora as pessoas que têm que trabalhar, as pessoas têm que me servir. Não, o líder é aquele que está à frente, aquele que se empenha, aquele que chega primeiro, aquele que sai por último, aquele que olha para as coisas e diz assim, eu quero saber, eu quero me envolver, eu quero me preocupar com vocês. Veja só que enquanto não se assentou o último povo, Josué não foi atrás de uma terra para si. Enquanto o último povo não estava assentado, Josué não foi atrás de algo que o beneficiasse. Muitos fazem isso, meus irmãos, e aqui eu não estou falando só do contexto de igreja. Muitos fazem isso, aproveitam as suas posições para se beneficiar, aproveitam as suas posições para se dar bem, para crescer em cima dos outros, para explorar os outros. Muitos fazem isso em tantas esferas aí da nossa sociedade. Quantas vezes nós não vemos pessoas que se aproveitam da sua posição? Mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos propõe, meus irmãos, nós precisamos ter uma consciência bem clara de que o nosso empenho para o Senhor faz com que nós não estejamos descansados, ou não estejamos simplesmente procurando o nosso descanso, nós estamos nos empenhando para fazer aquilo que o Senhor nos confiou. E esse é o exemplo dado aqui por Josué. Ele não está atrás do seu bem-estar. Ele poderia requisitar isso. Ele poderia dizer, já liderei vocês demais, estou velho, então a primeira terra é para mim. Ele não fez isso. Ele deu a preeminência a outro. Você lembra que antes de começar a dividir as terras, quem recebeu terra? Caleb. Josué poderia nessa hora dizer assim, mas se Caleb vai receber, eu vou receber também. Mas ele não fez isso. Caleb, receba a sua terra. Receba aquilo que Deus havia ordenado. Caleb recebeu. Depois as tribos. Antes de entrar aqui no capítulo de número 19, lá no capítulo 18, quando ele percebeu que ainda tinham 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua terra, ele poderia pensar, esses aí são preguiçosos. Deixa eu então agora pegar a minha terra, depois vocês se viram aí. Ele não fez isso. Ele não fez. Ele foi lá e chamou a atenção deles e disse, por que vocês estão parados? Por que vocês não estão agindo? Por que vocês não vão buscar então a terra? E aí ele ainda foi se esforçar de desenvolver um trabalho para que a terra fosse dividida. E cuidou da divisão dessa terra até o final. E enquanto o último não estava sentado, Josué não procurou uma terra para si. Veja só, meus irmãos, então o empenho daquele que realmente ama fazer as coisas para Deus. Ele está preocupado com o outro.
Ele está ali agindo segundo a vontade de Deus. E não apenas isso, meus irmãos, quando ele recebe, ele também recebe segundo a vontade de Deus. O texto diz como o Senhor tinha ordenado. Isso não nos é revelado, assim como foi revelado acerca de Caleb. Antes, quando o Senhor já havia deixado claro desde Moisés que Caleb havia recebido a sua terra. Então é bem provável que Josué também tenha recebido essa promessa da parte de Deus. Mas veja só como isso ficou guardado. Nenhum momento foi feito alarde sobre isso. Nenhum momento ele disse assim, olha, a gente está distribuindo, mas não vão se esquecer que tem a minha, não. Ele não precisou disso. Meus irmãos, nós não precisamos estar diante dos outros requisitando, querendo, desejando. Nós precisamos confiar na bênção de Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus e no cuidado de Deus conosco. E assim Josué fez. Ele estava descansado, ele estava confiando. Então ele não precisou requisitar, nem quando Caleb recebeu ali a porção de terra dele. Mas veja só que o texto nos diz que foi dado a ele poder escolher a sua porção de terra. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido. O povo deu então a Josué a oportunidade dele escolher. Os israelitas deram a Josué uma herança e deram a ele a cidade que ele havia escolhido. Ou seja, há aqui nesse momento um reconhecimento do povo acerca de todo o trabalho que Josué teve. Então deram a ele uma cidade e deram segundo aquilo que ele escolheu, porque eles deram a ele então a oportunidade de escolher. Mas veja só, meus irmãos, que nesse momento, talvez Josué, podendo escolher qualquer outra terra, ele vai escolher Timnat-Sera, nos montes de Efraim. Eu não sei se tem aqui no mapa. Acho que não tem, não. Tem, não. Mas você lembra quando a gente falou de Efraim e a gente falou assim, olha, Josué é dessa tribo? Veja que ele poderia escolher qualquer outro lugar. De toda a terra de Canaã, ele poderia dizer assim, eu vou escolher o melhor lugar. Mas ele escolhe uma terra, um pedaço de terra dentro da terra que já havia sido dada à sua tribo. Perceba aqui, meus irmãos, que há algumas informações aqui. A humildade da parte de Josué. Há um alinhamento, uma proximidade, um amor, certamente, com o povo da sua tribo. Sabe, ele não é aquele que despreza o seu povo. Uma comparação aqui bem tosca mesmo, mas é bem distante disso, mas só para você ter uma ideia, né? É a gente ter crescido no bairro de Fátima e agora criei uma condição. Não, agora tem que ter um apartamento na Península, porque eu não quero mais estar perto desse povo. É um negócio assim bem... Josué podia ter feito isso. Eu não quero mais estar perto desse povo aqui. Não, ele foi lá e escolheu uma terra no meio do seu povo. É claro que, volte aqui para o nosso exemplo, não quer dizer que hoje você não pode morar, você pode morar na Península e você pode me convidar lá nessa casa quando você comprar lá, tá? Mas veja só, Josué, ele está demonstrando aqui humildade. Ele poderia ir para outros lugares. Outra coisa, seu desejo de estar perto de Deus. É dentro do território de Efraim que é estabelecido ali o tabernáculo definitivo. Ele quer ficar lá. Ele quer estar perto. É interessante para ele ter essa proximidade. Assim como deve ser interessante e importante para nós, meus irmãos, estarmos perto de onde Deus está. Estarmos perto daquilo onde nós podemos ser produtivos para Deus, onde nós podemos nos envolver com a obra de Deus, com a vontade de Deus. É muito importante. É muito importante. As pessoas escolhem onde vão morar, por exemplo, pelo seu trabalho, pela escola das crianças, pelo bairro que parece ser mais interessante, mas raramente a gente vai ver alguém dizendo assim, olha, eu quero morar em tal lugar porque aqui tem uma igreja bíblica, aqui tem uma igreja saudável, aqui tem um lugar onde eu vou poder servir, onde os meus filhos vão poder servir. Raramente a gente vai ver alguém dizendo isso. As pessoas pensam em tudo primeiro.
Depois ele diz assim, será que tem uma igreja boa lá para a gente congregar? E aí quando não tem, ficam se lamentando. Não sei quantas vezes você já não deve ter visto aí na internet, pessoas se lamentando. Ah, eu queria ir nessa igreja, porque aqui perto da minha casa não tem nenhuma igreja boa. Eu sei que cada um tem os seus casos, mas quantos desses talvez não escolheram ir para lá? Não escolheram ir para esse lugar? E não pensaram ali estar perto de algo que pudesse agregar na sua vida com Deus. Josué escolheu então esse lugar. O lugar onde está firmado o tabernáculo. O lugar onde está ali a sua tribo. Onde ali nos seus últimos dias, né, já que ele já está na sua velhice, onde nos seus últimos dias ele pode se sentir ali num lugar aconchegante, próximo, com as pessoas com quem ele pode lidar ali e com quem ele pode se aproximar de Deus. Então isso, meus irmãos, é muito interessante para nós. Veja o versículo de número 49. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué. Então, mais uma vez, esse cuidado de Israel, o cuidado de Israel com o seu líder, o cuidado de Israel com aquele que tanto se empenhou por eles. Esse cuidado, meus irmãos, que muitas vezes é tão distorcido nos nossos tempos, e muitas pessoas, na verdade, têm ido para um outro lugar, muitas pessoas têm ido para o lugar da desonra, outros têm ido para o lado da honra tóxica, equivocada, mas aqui tem uma honra adequada. Eles reconhecem que o seu líder, que já está velho, que trabalhou tanto por eles, merece ter uma terra. Então eles têm o cuidado de dar a ele uma terra e de deixá-lo escolher. Então essa consciência que nós precisamos ter sobre aqueles que cuidaram de nós, sobre aqueles que nos ensinaram. No Novo Testamento, a palavra vai chegar a dizer que deve ser partilhado as nossas coisas com aqueles que nos ensinam. Também deve ser o nosso cuidado com aqueles que têm cuidado conosco. Nós não podemos ser ingratos, nós não podemos ser descuidados com aqueles que cuidam de nós. Então, tenham sempre um coração, de fato, que possa honrar, que possa reconhecer o favor e o cuidado daqueles que cuidam de nós. Por fim, meus irmãos, esse território dado a Josué não era uma cidade pronta. O território que Josué escolheu era uma cidade que precisava ser construída. Era um lugar onde as coisas teriam que ser colocadas no lugar para que pudesse ser habitado. Mas ainda assim Josué escolheu esse lugar. Talvez porque não quisesse incomodar, talvez porque não quisesse parecer estar tomando algum tipo de vantagem. Certo é, meus irmãos, que Timnat-Sera não era uma cidade pronta. Diz o texto, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Então veja mais uma vez o exemplo aqui de Josué, que foi um líder que muito se doou. E aí, meus irmãos, Josué, por fim, mais uma vez, traz para nós a figura de Cristo. Nós temos falado desde o começo desse livro, que é o que traz para nós esse tema, né? A ideia ou a figura de Josué como um tipo de Cristo muito forte. Jesus é aquele que se doou por nós, que se entregou em nosso lugar, que chegou primeiro, que se entregou, que foi até aquela cruz, não deu as costas para ela, que se entregou à morte, que não se poupou, meus irmãos, nem um dia, para que nós, por meio do seu sacrifício, nós pudéssemos ser salvos. Para nós, Jesus é o grande exemplo. Josué é apenas aqui uma boa lembrança daquilo que Cristo veio a ser, mas Jesus é o grande exemplo que nós temos. E, meus irmãos, porque Jesus é o nosso exemplo, que assim nós possamos também nos esforçar por ser. Jesus não tomou nada para si, embora pudesse tomar. Antes, preferiu dar a sua vida por nós, para que nós nele pudéssemos conquistar. Josué poderia ter tomado muita terra para si, mas quis primeiro se preocupar onde o seu povo iria habitar. Da mesma forma, meus irmãos, o nosso Senhor morreu em nosso lugar. Ele foi para os céus, está à direita do Pai.
Lá, diz a palavra de Deus, há muitas moradas preparadas para nós. Ele foi preparar esse lugar. E um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, por último, tomará ele sobre nós todo domínio. Habitaremos com ele para todo sempre. E nós viveremos plenamente na nova Canaã, para a glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.